Muitos sites na internet utilizam o sistema de gerenciamento de conteúdo, e o mais famoso deles, certamente, é o WordPress. Com o WordPress é possível gerenciar e fazer os seus posts. E para criar seu conteúdo, você precisa de um editor. Hoje nós vamos falar sobre o editor padrão do WordPress, o Gutenberg, e vamos falar sobre a criação de posts. A primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar nossa área administrativa, e para isso nós digitamos após o endereço o WP Admin. Fazemos o login devidamente com o usuário e senha e entramos na nossa área de administração. Já no painel do WordPress, você vai clicar em Artigos, Todos os artigos. E nesse item você terá toda a listagem de todos os artigos presentes no seu site. Se você quiser criar um novo, você tem duas opções. Ou você em todos os artigos clica em novo artigo, ou você no próprio menu de artigos clica em novo artigo. O editor de blocos do WordPress, chamado Gutenberg, é o editor padrão nas versões mais novas. Ele trabalha com um sistema de blocos. Então, logo de início ele vai aparecer as informações sobre bem-vindo ao editor de blocos. Você terá também informações sobre a personalização de cada bloco. Você pode ver que tem uma pesquisa onde você poderá ver a biblioteca de blocos. E aqui você tem um guia falando sobre como você utilizar esses blocos. A gente vai pular, começar. Então a gente vai fechar a janela. Entrando no novo post, nós temos alguns elementos que nós temos que identificar. Nessa parte central nós temos onde a gente vai trabalhar exatamente o post, o conteúdo, todo o conteúdo que a gente vai trabalhar em blocos. Então nós temos primeiro o título e embaixo nós temos o bloco para trabalhar. Primeira coisa que a gente faz é colocar um título. Na parte inferior a gente tem o espaço para os blocos. A gente aqui simplesmente pode começar a escrever, por exemplo. E esse elemento aqui, que a gente vai colocar, a gente pode dar um Enter e aí a gente continua escrevendo. A gente pode escrever alguma coisa aqui. Dá Enter, a gente passa para outro parágrafo e continua assim sucessivamente. Mas o que eu quero mostrar aqui é exatamente alguns elementos do bloco. Uma das questões aqui é que ele sempre trabalha, o editor, com o bloco parágrafo. Ele começa sempre com o bloco parágrafo. Então, se a gente clicar aqui, a gente vai ver que tem um parágrafo, certo? E a gente pode converter esse bloco para outros itens específicos. Então, a gente pode transformar, por exemplo, para um título. Quando a gente coloca um título, ele vai usar um H2. Os documentos da internet, eles trabalham com, vamos dizer assim, estilos pré-definidos. Ele começa com o título, que é o H1. Esse título, por exemplo, aqui é H1, certo? E os títulos abaixo dele são H2, H3, H4, H5, H6, até o H6. Então, o H2 é o segundo nível em relação ao título, é uma hierarquia de títulos, certo? Então, por exemplo, esse H2 é um subtítulo desse H1, o H3 é um subtítulo do H2, o H4 é um subtítulo do H3. São níveis hierárquicos de títulos. Então, a gente vai trabalhar com H2. A gente também pode fazer aqui algumas coisas interessantes. Por exemplo, a gente pode colocar isso aqui como negrito, bastando apertar o B de bold, certo? Vou desmarcar aqui só para a gente ver a diferença. Porque ele é levemente um pouco mais escuro. A gente pode colocar um itálico, que é inclinado, e a gente pode ainda marcado, a gente pode ainda centralizar o texto, certo? Então ele está aqui, aparece no centro do conteúdo. Ou a gente pode ainda alinhar à direita. Então aqui são os alinhamentos, esse botão. Esse daqui corresponde ao nível do título, certo?
aqui o bold, negrito, itálico. Aqui é para a gente colocar um hiperlink, ou seja, um link para alguma coisa específica. Então a gente pode criar um link bastando clicar aqui e digitar o link aqui. E se a gente quiser abrir em uma nova janela, não abrir na mesma, por exemplo, se for uma janela externa, a gente manter a pessoa dentro do site na sua própria janela, a gente clica nessa opção. Então aqui, quando a pessoa clicar nesse elemento, ele vai abrir uma nova página, certo? Outras coisas interessantes aqui é que a gente pode também alterar a cor do texto. Então a gente clica nessa setinha, vai aparecer algumas opções a mais e uma delas é a cor do texto, que é de acordo com o padrão que a gente tem no site, certo? A gente pode fazer essa mesma mudança selecionando o texto aqui e vindo no bloco, ó, onde a gente tem bloco, a gente tem artigo, que são as opções exatamente do post, e a gente tem a opção do bloco, que é o bloco que a gente está trabalhando. No caso, a gente está trabalhando com o tamanho da fonte por omissão, porque ele está utilizando a própria tamanho da fonte de H2, certo? E a gente pode alterar por aqui as cores. A gente pode mudar, por exemplo, a cor do texto, colocar um verde, e a gente ainda pode mudar a cor do fundo, colocar um amarelo, por exemplo. Você perceba que ele muda o fundo do bloco inteiro, certo? A gente pode também aqui colocar outros elementos. Então os blocos, cada linha dessa corresponde a um bloco específico. A gente pode converter esse bloco, por exemplo, para uma lista. Uma lista, você tem os tópicos, que pode ser listas não ordenadas, né, que eles são aquelas bolinhas que tem do lado, ou uma lista ordenada onde você tem um número, né, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então se a gente seleciona uma lista e aqui dá Enter, ele vai para o nível para o próximo item, né, que é o 2, e aqui você tem como escrever uma segunda coisa, né, só para ilustrar. A mesma coisa a gente pode fazer aqui, por exemplo, selecionar aqui, colocar um negrito. Então, basicamente, esses são os itens. A gente pode fazer o processo inverso também, converter isso aqui num parágrafo, certo? E dessa forma a gente tira a lista novamente. A gente vai preenchendo o conteúdo dessa forma até completar o que você quer realmente publicar no site. A gente pode também, quando a gente dá um Enter, por exemplo, eu dei um Enter aqui, ó, ele clique em barra para escolher um bloco. A gente pode simplesmente apertar o barra, né, e aí você tem opções dos blocos, né, que a gente pode utilizar. A gente pode inserir uma imagem, uma galeria, uma citação, um arquivo, um áudio, botões. Mas a gente também pode fazer isso dessa forma aqui. A gente dá um Enter, né, ou seja, onde tem clique em barra para escolher um bloco, ou a gente pode clicar aqui em mais, certo? E aí vem os blocos, a gente pode escrever o nome do bloco aqui, ou a gente pode clicar aqui em pesquisar tudo e aí ele vai abrir uma aba lateral, certo? Onde a gente tem todos os blocos possíveis de serem utilizados nessa configuração. Então tem várias coisas, a gente pode colocar um vídeo no YouTube, por exemplo, Spotify, um áudio, né, do Spotify. A gente pode utilizar ainda blocos específicos que vieram, esses daqui não fazem parte do sistema padrão, né? Isso aqui foi instalado através de um plugin, então a gente pode ver também outros blocos, por exemplo, esse daqui, o Ultimate Add-ons Blocks, né? Ou seja, os blocos desse plugin específico. E a gente tem na parte superior, sim, os blocos, né, divididos por categoria, certo? Que são os blocos que vêm no próprio Gutenberg, certo? Logotipo do site, a descrição do site. Então tem vários blocos aqui que a gente pode colocar e dessa forma criar uma página, né, de artigo, né, um post da forma como a gente quiser, certo? Então, feito isso, encerrado, a gente pode fazer uma pré-visualização aqui na parte de cima. Então se a gente clicar aqui em pré-visualizar, escolhendo qual é o formato, né? No caso está marcado desktop, e a gente clica aqui em pré-visualizar no novo separador, ele vai abrir uma nova página. Essa tradução pode ser um pouco diferente, mas aqui ele basicamente vai aparecer exatamente o que a gente fez lá, certo? De acordo com a organização em que você tem do site. A gente fecha aqui a janela, a gente volta para a edição.
A gente pode aqui também utilizar as informações de salvamento. Então, em artigo, na opção artigo e não em bloco, porque em bloco a gente está trabalhando no bloco que a gente seleciona, certo? A gente está trabalhando em cada um desses. Em artigo, ou seja, a gente vai trabalhar no post, a gente pode definir a visibilidade do artigo. Então, a gente pode, por exemplo, colocar privado, e nesse caso vai ficar visível apenas para os administradores e os editores do site. A gente pode ainda proteger por senha, e nesse caso só quem tem senha pode visualizar, ou pode tornar público, que é o mais comum, que é para que qualquer pessoa possa pesquisar e achar. O dia que você vai colocar, então, por exemplo, ele vai publicar aqui imediatamente, ou seja, no momento que eu clicar aqui nesse botão, ele automaticamente vai aparecer no site, ou a gente pode programar uma data específica. A gente seleciona aqui, diz qual é a data e salva. Uma outra opção também é a gente colocar guardando um rascunho, ou seja, a gente está trabalhando ainda no texto, mas ainda não concluiu. A gente guarda em rascunho, ele vai ficar arquivado no rascunho e depois a gente retorna para continuar a edição. Uma coisa importante é a gente colocar aqui, selecionar depois as categorias. Então, no caso aqui, a gente está sem categorias. Então, uma coisa aqui nas categorias é que, no caso, a gente não pode, né, acrescentar categorias, porque o meu perfil que eu entrei, ele está como editor e ele não tem essa característica de poder, ou seja, ele não tem a permissão necessária para poder adicionar umas novas categorias. Mas todas as categorias aqui aparecem aqui no site, né? Então, um perfil um pouco mais elevado, você pode até criar a categoria aqui mesmo. Outra coisa interessante é você exatamente você definir aqui o resumo, né? Aqui você tem a opção de colocar um resumo, e aqui você definindo o resumo. Esse resumo aparece exatamente na página onde tem as informações do blog, né? Ou seja, das notícias, dos artigos, seja lá como for chamado a sua seção. Discussão, você permite aqui, por exemplo, habilita ou desabilita comentário. No caso aqui, a gente está desabilitando o comentário, ou seja, as pessoas não podem fazer comentários nesse post, né, em cima deste post, ou seja, não podem de forma alguma, nem anonimamente, nem logado. E você ainda tem aqui a possibilidade de colocar uma imagem destacada, que é a imagem que representa exatamente esse post. Ou seja, quando ele listar lá no site, na frente, o título, né, com a descrição, como a gente colocou aqui, o resumo, ele vai estar na parte superior, essa imagem que você definir aqui, tá? Que vai depender muito do seu template. Dependendo do template, ela pode ser maior, pode ser menor. É interessante que seja sempre padronizado, porque alguns templates, eles simplesmente se adequam ao tamanho, e aí pode ficar uma coisa desproporcional se cada imagem for um tamanho diferente. Então é importante você manter uma definição de tamanhos específicos para imagem destacada. Basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até mais.